E aí, seus do pântano! Beleza, cara? Que bom falar com você de novo. Vamos continuar nosso estudo de função exponencial, que tá show de bola, hein? A gente está aprendendo passo a passo tudo sobre função exponencial e você vai ficar top. Então se liga, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Deixa o seu like, aquele like maroto, beleza? E comenta aí embaixo que eu vou responder a galera toda. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Função exponencial e hoje, cara, eu quero falar disso aqui, ó, assunto importantíssimo, gráficos. Só quero falar dos gráficos, que é o que mais cai na prova a respeito de função exponencial. Uma das coisas que mais cai. Vamos corrigir assim. Vamos lá então? Gráficos. Primeira coisa que você tem que entender, eu já até te expliquei isso um pouco lá na aula de classificação de função exponencial, é que uma função para ser crescente, ela tem que ter o seu a maior do que 1. Ou seja, a base da minha função exponencial tem que ser maior do que 1. Tá? E aí o que acontece? Tá aí um exemplo. Aí é um exemplo para você ter uma visão geral de como que vai ser o gráfico de uma função exponencial que ela é crescente. Essa curva exponencial que você está vendo de vermelho, tá? Essa é a nossa função exponencial crescente, tá bom? Detalhe importante é que ela sempre passa por um ponto específico. Que ponto é esse? O ponto 0 e 1. Toda função exponencial tem que passar obrigatoriamente por esse ponto aqui, ó, que é o ponto 0 para x e 1 para y. Beleza? Obrigatoriamente. Professor, até mesmo na decrescente? Sim. Na decrescente, a gente precisa observar que a nossa base ela tem que estar entre 0 e 1. A gente já falou isso na outra aula. Que jeito que vai ser o gráfico, ele? Olha lá, agora ela está decrescendo. Olha para o vermelho, para essa curva vermelha, ela está decrescendo. Então, olha lá de novo ela passando pelo ponto 0 e 1. Então, não importa se é crescente, se é decrescente, sempre uma função exponencial vai passar pelo ponto 0 e 1, ok? Tranquilo. Detalhe importante, essa curva vermelha, ela chega perto, muito perto do eixo do x, mas ela nunca toca o eixo do x. Aqui, ó, até nessa figura tá parecendo que tá tocando, mas não toca, viu, gente? Ela vai chegando perto, muito perto, mas nunca essa curva vermelha, que é a curva da função exponencial, nunca ela vai tocar o eixo do x. Tranquilão? Então tá aí um exemplo de uma função crescente e um exemplo de uma função decrescente. Os desenhos estão aí para que você possa visualizar e ter uma melhor fixação desse conteúdo, tá bom? Isso aí é só para você ter uma visão geral, tá? Vamos fazer exercício, porque com os exercícios eu consigo te explicar direito qual é o comportamento desse gráfico, qual é o comportamento dessa função, melhor dizendo. Vamos ver? Certa bactéria, ela se multiplica tão rapidamente, ó, se multiplica tão rapidamente que o seu número dobra a cada minuto. Eu vou aqui, ó, destacar a palavra rapidamente. No começo, ela começa até com um crescimento razoável e depois ela cresce muito rápido, tá? Isso é comum em uma função exponencial que é crescente. Professor, como é que você sabe que aqui é crescente? Em primeiro lugar, está falando que multiplica. Se está multiplicando, só pode estar crescendo cada vez mais. Tá? E ele te deu até qual é a ordem dessa multiplicação. Ela está dobrando a cada minuto. Tá? Então está crescendo com toda certeza. É uma função exponencial crescente. Beleza. E ele te deu qual é a função. F de x igual a 2 elevado a x. Isso é muito importante para a gente. Beleza? Assinale a alternativa que apresenta o gráfico que corresponde a essa situação. Então ele quer assim, ó, mostra para mim qual é o gráfico que vai ter exatamente essa função de amarelo, f de x igual a 2 elevado a x. Vamos ver? Eu vou trazer aqui os gráficos para você na tela, tá bom? Gente, nós não falamos que a nossa função exponencial, ela era crescente, não foi? A gente falou que multiplica. Se ela multiplica, é porque ela está crescendo cada vez mais. Você acha que poderia ser esse terceiro gráfico? É claro que não. Esse terceiro gráfico aqui, gente, ó, já está fora. Professor, por quê? Porque ele está, ó, cada vez mais, ele está caindo. Se ele está caindo, ele é uma função decrescente e não
crescente, igual nós estamos dizendo. Beleza? Muito bem. Professor, letra B pode ser a nossa resposta? A letra B não pode ser a nossa resposta também, e eu vou te explicar o porquê. Nós estamos falando nitidamente de uma função que é uma função exponencial. Olha só para você ver o formato dela, tá? Olha só, é uma função exponencial. E para ser uma função exponencial, o gráfico dela tem que ser uma curva. Na letra B, ele colocou uma reta. Não. Função exponencial, nunca o gráfico dela vai ser uma reta. Nunca o gráfico vai tocar o eixo do x. E nunca o gráfico de uma função exponencial vai passar ali para baixo. Vai lá alcançar o terceiro e o quarto quadrante. Uma função exponencial nunca chega lá no terceiro e quarto quadrante. Tá bom? Beleza, então. Olha o tanto de coisa que eu te falei. Função exponencial tem que ser uma curva. Função exponencial nunca toca o eixo do x e nem passa para baixo do x. Ele não alcança o terceiro e o quarto quadrante, tá bom? Letra B, descartado, tá tudo errado. Professor, então só sobrou esse primeiro gráfico aqui, e eu acho que é ele, hein? Cara, eu também acho que é ele. Bora ver então? Olha lá para você ver, ó. Já vou até colocar aqui de verde que é ele sim. Sabe por quê? Olha só, ele começa nesse ponto aqui, ó, 1 no eixo Y. E eu te falei que toda função exponencial começa, não é que começa, mas que passa por aquele ponto 1 ali no eixo Y. Tá bom? Ou melhor, o ponto 0 para x, 1 para y. É o ponto 0, 1. Começou muito bem. Gente, é uma curva ou uma reta? Gente, isso aqui nitidamente é uma curva. Ótimo, boa coisa para ser uma função exponencial. É uma curva, maravilha. Então pronto, e ela cresce infinitamente, olha que coisa boa. Gente, isso aqui sim, essa é a resposta para que a gente estava procurando. Essa sim é a função exponencial que a gente queria. Tranquilão? Muito fácil. Não podia ser essa última porque estava caindo. Não podia ser a letra B porque era uma reta e função exponencial nunca é reta. Função exponencial nunca passa trisca no eixo x e nunca passa daqui para baixo, no terceiro e quarto quadrante. Beleza? É a letra A, tá certíssimo. É assim que a gente identifica um gráfico de uma função exponencial. Fácil, não é não? Então deixa o seu like aí, meu brother. Exercício número 2 para você ficar mais top ainda. Considere a função 1 sobre 3 elevado a x. Assinale a alternativa que apresenta o gráfico que corresponde a essa função. Vamos bem devagar aqui para você entender. Nas aulas passadas e também na aula de hoje, eu te falei que você tem que olhar primeiramente para a base. Essa base é 1 sobre 3, que dá aproximadamente 0,3. Tá bom? Aproximadamente 0,3. Esse é um número que é maior do que 1 ou ele está entre 0 e 1? Professor, 0,3 está entre 0 e 1. Então, essa função, gente, ela só pode ser uma função decrescente. Se ela é uma função decrescente, logo de cara, por eliminação, a gente já joga fora essa letra A. Por quê? Porque essa letra A está crescendo. Olha só, quanto mais para a direita ela vai, aparenta-se que ela esteja maior. Você sempre tem que pensar dessa forma. Quanto mais à direita você anda, maior essa função está. Beleza? Então isso daqui, cara, com certeza é uma função crescente. E não é o que a gente quer. O que a gente quer é uma função decrescente. Ah, beleza, professor. Então sobrou para a gente os dois próximos gráficos. Com certeza um deles já vai ser a nossa resposta. É verdade. Agora, como definir isso? Como definir qual dos dois vai ser a minha resposta? Vem cá. Nesse caso não, mas geralmente isso ajuda, tá? Você olhar se passa ou não por aquele ponto especial, ó. Tem que passar pelo 1 no y. Aqui não vai nos ajudar tanto porque os dois gráficos passam pelo 1 no y. Então, acabou que a gente não conseguiu decidir qual que é ainda. Mas que tem que passar por aquele ponto 1 lá no y é obrigatório. Tem que passar. Toda função exponencial tem que passar por aquele ponto lá. Beleza?
Tranquilo. Enfim, professor, como que eu vou descobrir qual que é qual que não é? Como que eu vou descobrir qual que desses dois gráficos se refere àquela função? Muito bem. Gente, eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Tá vendo que de propósito a questão marcou um ponto que ele está chamando de ponto A? Olha aqui para você ver, ó. Beleza. Cara, desce isso aqui, ó. Leve ele lá para o nosso eixo do x. Ele está parando aonde? No menos 1. Então ele está falando assim, ó. Quando eu usar menos 1 no eixo x, esse aqui é o eixo x, tá? Quando eu usar menos 1 no x, eu vou encontrar como resposta para y o número 5. Será que isso é verdade? É claro que não. Se eu jogo menos 1 aqui, ó, eu vou colocar caneta para poder te explicar bem. Se eu jogo aqui, ó, 1 sobre 3 é a minha base. E aí eu jogo o menos 1 aqui em cima. O que significa esse menos no expoente, hein, galera? Esse menos no expoente significa que eu tenho que inverter essa base. 1 sobre 3 vai virar 3 sobre 1. Mas esse sobre 1 nem precisa colocar. Então, quanto que está dando a nossa resposta para y? 3. Mas aqui ele está dizendo que está dando quanto? Ó? Aqui está dizendo que está dando 5. Ou seja, a letra B também está erradíssima. Não é a letra B. Mas se você olha aqui na letra C, ó, aí bateu. Quando a gente usou menos 1 lá para o ponto, olha quanto que o y vai dar. O y vai dar 3. Exatamente o 3 que nós encontramos aqui, ó. Pronto. Assim nós decidimos qual que é o gráfico correto. Portanto, pessoas, eu vou limpar a tela para não ficar bagunçado e vou marcar para vocês, então, qual é o gráfico correto. O gráfico correto só pode ser o terceiro gráfico, beleza? Ele é o terceiro gráfico. Pronto, achamos a nossa resposta. Viu que a gente analisa? Isso aqui é uma análise gráfica. A gente está analisando ponto por ponto desse gráfico para a gente descobrir qual que é o que melhor funciona para aquela função. Beleza? Então tá. Exercício número 3, ainda vou pegar pesado contigo agora, hein? Vamos lá então. Considere a função f de x igual a 2 elevado a x mais 1. Assinale a alternativa que apresenta a sua representação gráfica. Qual desses gráficos estão representando aquela função? E eu ainda, gente, vou colocar aqui a letra C e a letra D, tá? Então vamos analisar uma por uma para a gente julgar qual que é o gráfico correto. Beleza, então. Primeira coisa, essa função, ela é uma função crescente ou decrescente? Veja que a letra A é decrescente, a letra B também é decrescente, na letra C e D as duas são crescentes, viu? Então, peraí, de imediato nós já vamos cancelar duas. Esse número que está na minha base, que é o número 2, ele é maior do que 1? Sim. Toda função exponencial que tem a base maior do que 1, ela só pode ser o quê, gente? Ela só pode ser crescente. Então, sabe o que a gente pode assumir com isso? Que a letra A e a letra B, que são duas funções decrescentes, já estão erradas. Não é nem a letra A, nem a letra B. Automaticamente, eu não preciso nem olhar para aqueles números. Eu já sei que elas não são a minha função, tá bom? Mas a letra C e D, vamos ver como é que está essa letra C e D? Vamos lá, ó. Letra C e D. Beleza. Essas duas aqui são crescentes, hein? Essas duas são crescentes. E agora, Euler, como que eu determino se elas são crescentes ou não? Lembra que eu te passei uma seguinte informação. Toda função que é uma função exponencial, obrigatoriamente tem que passar por um ponto especial. Que ponto é esse? É o ponto 0 e 1. Professor, eu estou vendo aqui, ó, tá passando pelo ponto 0 e 1. Ah, legal. Então essa é a minha alternativa. Quase, cara, você quase entendeu. Vamos entender aqui de verdade, sabe por quê? Porque tem uma pequena observação. Tem esse mais 1. Quando ele colocou esse mais 1 aqui, ó, influencia na nossa resposta. Influencia no padrão de gráfico que a gente vai usar. Ele está falando assim, ó, você não parou no 1, no y? Pois é, agora eu quero que você soma mais 1. Então agora ele vai parar aonde? No 2, beleza? Então olha aqui para você ver, ó, que o gráfico está passando no 2, ó, beleza? O nosso gráfico está passando no 2, é crescente, então essa daqui, com toda certeza, é a nossa resposta, beleza?
e pronto, acabou. Galerinha, vou falar de novo porque que não é a outra, tá? Eu te falei que toda função exponencial tem que passar pelo ponto 0 e 1. E essa daqui passa muito bem. Só que ela não é a nossa resposta porque a minha função sofreu uma variação. Uma função 2 elevado a x estaria ótimo, mas aí ele acrescentou mais um. Isso significa que você vai subir o gráfico. Em vez dele passar no ponto 0 e 1, agora ele vai passar no ponto 0 e 2. Ah, professor, então quer dizer que se aqui fosse um 3, por exemplo, significaria que ele subiria 3 unidades? Então, em vez de passar no 1, ele passaria no 4. Exatamente. Então, você entendeu, beleza? Esse carinha aqui, quando ele é acrescentado, ó, ele sobe o gráfico. Significa que você não vai passar no ponto 0 e 1, mas você vai passar no ponto 0, alguma coisa que você vai adicionar. Entendeu? Então, pronto. Não é a letra D, a nossa resposta sim é a letra C. É assim que a gente analisa gráfico, tá? É fácil? Não. A maioria das pessoas acham complicado. Mas se você treinar, se você assistir essa aula aqui de novo, se você fixar bem aqui a teoria que eu estou te passando, os exemplos que eu estou fazendo com você, com certeza você vai conseguir matar todas as questões de gráfico. Belezinha? Então faz o seguinte, deixa o seu like aqui, comenta, se precisar, assiste essa aula de novo, tá? Se precisar, pega um livro, eu acho que é super necessário, pega um livro que está falando sobre gráfico de funções exponenciais, tenta fazer as questões para você praticar um pouco mais. É assim que a gente aprende matemática, é insistindo, é praticando, é revendo, é assistindo de novo, belezinha? Então segue essas dicas, não vacila e bons estudos para você. Deixa o like, hein, velho? Não se esquece não. Até mais.